Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Patrícia, hoje aqui na aula com vocês de noções de direito. Eu já tive uma aula com vocês há 2 semanas. Semana passada a gente não pôde ter a nossa aula porque foi planejamento. Quem estava comigo presente na primeira aula? Ninguém? Tinha bastante gente na nossa última aula, primeira aula que eu tive com vocês sobre direito. Vocês se lembram que nós conversamos sobre o que era direito, entramos um pouquinho sobre ramos de direito público. Como eu estou sem o retorno de áudio de vocês, eu vou precisar que vocês colaborem como? Quando eu perguntar alguma coisa, vocês podem fazer um joinha para sim ou para não, tá bom, pessoal? Ok, então vamos lá. Quem estava na sala se lembra que a professora... Primeiro vamos retomar o conteúdo. Nós estávamos falando um pouquinho sobre o que é o direito, conjunto de normas, regras, que determinam o que nós podemos ou não fazer. Tudo que não está proibido na lei, não podemos fazer nada do que está proibido em lei. Falamos um pouquinho sobre o direito público, falamos dos nossos direitos fundamentais, direito da vida, escola, saúde, vocês se lembram? Sim? Aí a gente chegou na parte do direito público. Lembra que a gente chegou ali na parte do direito público, onde a professora falou que vocês teriam um trabalho que seria dividido em 6 grupos? Vocês já chegaram a fazer essa divisão dos grupos? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Vamos relembrar então o que é o direito público. É uma área fundamental do sistema legal que lida com as relações entre o Estado e os cidadãos, além das relações entre os órgãos estatais. É composto por diversos ramos que desempenham papéis essenciais na organização da sociedade e na proteção dos direitos dos cidadãos. Então, assim, o direito público, ele é responsável por manter a relação entre o Estado e os cidadãos. Nós somos os cidadãos, Estado é o governo. Quem que representa nós lá no governo? Os políticos, certo? Vereadores, prefeitos, governador, presidente, deputados. E quem que cria essas nossas regras? Que lembra que a gente falou muito que o direito é as regras, normas que regem a sociedade. Nós temos obrigações para cumprir, deveres, mas também temos direitos estabelecidos, que a professora explicou. Falamos sobre nossos direitos básicos lá na aula passada. Direito à vida, direito à alimentação, direito à escola, direito à saúde. Então, assim, o Estado ele é representado por essas autoridades políticas, que são quem nos representam lá na Câmara de Vereadores, no Senado, e criam essas leis, essas normas que fazem parte do direito. E aqui ele fala o quê? O direito está dividido em vários ramos. E o nosso trabalho era o quê? Cada grupo ia ficar responsável por estudar um desses ramos do direito, né? Trazer alguns conceitos para nós, trazer o que é a definição, o objetivo principal, principal princípio, maior característica, área, campo de atuação. Então, assim, agora, rapidinho, eu vou pedir para o professor Eduardo me ajudar. Vocês dividam esses grupos e definam qual tema vocês vão escolher. Aqui tem 7 temas, mas vocês me falaram que são em 24 na sala, e não daria para fazer grupos tão... A gente faria 6 grupos. Aí vocês definem o tema, por favor, que vocês vão escolher. E anotem o que precisa ter nesse trabalho, que aí vocês precisam postar para a professora lá no Classroom depois, tá bom? Porque a nossa disciplina, mesmo sendo online, ela funciona como as outras disciplinas. Nós temos prova, temos trabalho, são 4 pontos de trabalho. Então, a professora precisa fazer pelo menos 2 trabalhos no trimestre para vocês conseguirem essa nota, tá? Então, cadê o professor Eduardo? Professor Eduardo? Tá aí? Tá. Então, vocês podem se juntar rapidinho ali, pessoal, para fazer deixar definido esse grupo de vocês. Escolham qual ramo do direito, não pode ser repetido. Aí o professor às vezes faz um sorteio aqui. Hoje eles estão... Oi, tô mandando...
O professor está me mandando um áudio aqui para a gente ver. Tá um pouquinho complicado sem o retorno de vocês, mas vamos tentar. Então aí vão definindo o grupo de vocês, por favor. Hoje eles estão... Oi, tô mandando um áudio para você aqui. Pessoal, já vão se reunir, já vão pensando quem que vai ser o grupo de vocês, tá? Para poderem escolher ali qual vai ser o tema que vocês vão trabalhar. Aí anotem o que vai precisar no trabalho para a gente poder continuar a aula. Viu, professor, é o seguinte, hoje teve um probleminha aqui com o transporte, e aí veio poucos alunos de novo. Hoje, essa atividade é só para hoje ou ela vai ser feita depois? Porque se fizer só hoje, vai ser grupos pequenos, grupos em duplas, digamos assim. E se eles tiverem que fazer depois, aí dá para fazer juntar o pessoal que não veio. Então, hoje, no momento, vão ser duplas, pode ser? Não, professor, na verdade esse trabalho não é nem para entregar hoje, é um trabalho que eles têm prazo para entregar, pode ser até, vou definir daqui umas 2 semanas mais ou menos, porque eu preciso passar pelo menos 2 trabalhos para eles para somar esses 4 pontos. Pelo nosso planejamento, hoje, passando essa sexta-feira na próxima, já é até para ter a nossa primeira avaliação. Acredito que não vai ser porque vai ser feriado, mas então no dia, deixa eu olhar aqui no calendário rapidinho. Se conseguirmos seguir o planejamento, seria a nossa prova no dia 5, mas como o dia 5 é recesso do feriado de Corpus Christi, provavelmente no dia 12 nós vamos ter uma avaliação. Tá, então assim, hoje eles vão formar duplas, né? E aí com o passar das aulas eles vão agregando os outros alunos, tá bom? Pode ser. Então, na verdade, assim, hoje a necessidade é só eles decidirem quem vai ser o grupo, verificarem qual tema que eles vão escolher, direito constitucional, direito administrativo, penal, e depois esse trabalho eles podem postar para mim, eu preciso que ele seja postado lá no Classroom para a gente poder lançar a nota para eles, tá? Aí, só um pouquinho. Volta lá no slide, fazendo um favor, Rodrigo. Obrigada. Então, assim, pessoal, anotem os temas que vocês podem escolher. Tem esses 7 temas. Aí vocês podem anotar qual deles vocês vão escolher. E como o professor Eduardo falou para mim, hoje não veio todo mundo. Então, no decorrer, semana que vem, vocês se organizem para verificar quem vai fazer parte do grupo de vocês. Vocês são em 24, é isso mesmo? Confirmem para mim, por favor, com um joinha. Obrigada. 24, nós temos 7 temas. 4 pessoas por grupo, né? Dá para fazer uns 6 grupos, mais ou menos, de 4 pessoas. Aí vocês podem pesquisar. Escolha um tema. Vocês já anotaram qual que é o tema os temas que tem? Sim? Então vamos lá. O que esse trabalho precisa ter? Vamos dizer que você escolheu o direito constitucional. Precisa ter a definição, e essa parte é importante vocês anotarem o que tem que ter no trabalho. A definição, objetivo, principal princípio, maior característica e área de campo e atuação. Aí vocês podem fazer em grupo, mas podem mandar para a professora lá de forma individual, tá? Lá no Classroom. Todos vocês têm acesso ao Classroom para para postar o trabalho, pessoal? Sim? Ótimo, muito bem. Então anotem no caderno que a professora vai dar até
Eu vou colocar lá no Classroom e vou postar para vocês o prazo até o dia 19 de junho para vocês entregarem esse trabalho lá dentro do Classroom, tá? Ele vai valer 2 pontos na nossa média. Aí depois teremos outro trabalho que valerá mais 2 pontos e as nossas avaliações, tá? Professor, só me confirma a hora que eles terminarem de copiar certinho o que precisa ter no trabalho, para eu continuar a aula, tá? Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Já terminaram, pessoal? Ainda não? Pode dar sequência na aula, professor. Eu tirei foto dessa tela aí. Ok. Se vocês não conseguiram copiar, eu passo para eles. Então vamos lá. Então vocês já expliquei para vocês certinho sobre o nosso trabalho. Vocês anotaram no caderno o prazo para entrega. A professora falou até dia 19, certo? Aí vocês precisam postar para nós lá no Classroom, tá bom? Agora vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho de cada um desses ramos do direito público. Começando ali pelo direito constitucional. É o ramo do direito que estuda, interpreta e aplica os ramos da Constituição de um país. Ele define a estrutura do Estado, a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário e garante os direitos fundamentais do cidadão. Então, assim, o direito constitucional é aquele que nos garante os direitos essenciais, os direitos fundamentais para a nossa dignidade como seres humanos. Ele está previamente, como o nome já diz, direito constitucional, ele está diretamente ligado à nossa Constituição Federal, que eu já falei para vocês que é a nossa lei magna, a nossa principal lei dentro do nosso país. E ela garante, e ela tá dividida em 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Agora, o direito administrativo é a esfera do direito público que, mediante regras e princípios exclusivos, regulamentam o exercício da função administrativa que é exercida por agentes públicos, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito público, em outras palavras, pela administração pública. Como ali eu já até coloquei em vermelho para vocês que o direito ele é o principal conceito de direito, regras e princípios, né, que dizem o que podemos ou não fazer, o que é permitido por lei, o que pode, o que é proibido, o que não é. E aqui ele está falando sobre o direito administrativo. O que são essas regras e princípios dentro do direito administrativo? Tá? Um exemplo, por exemplo, são os atos administrativos, a nomeação de uma pessoa que passou num concurso público. Vamos dizer, por exemplo, nós temos aí na sala Matheus, se eu não me engano. Temos o Matheus, não temos? O Matheus passou num... Temos Matheus, sim ou não? Não? Eu olhei então, parece que eu vi um Matheus lá. Me falem um nome. Bom, vamos pensar, vamos imaginar que temos então Maria Eduarda tem, né? Não? Ah, a professora olhou lá o nome na lista de vocês. Acho que eu olhei a lista errada, então. Ah, o Matheus faltou hoje, ó, Maria Eduarda. Então vamos colocar, por exemplo, a professora ou o professor Eduardo. Ele passou num concurso público para professor. Aí ele vai ser nomeado através de um ato administrativo. O governador do estado vai dar essa nomeação para ele. Isso faz parte do direito público. Outro direito que a gente pode especificar é o poder da polícia na fiscalização de trânsito. Existem regras, normas que criam as leis de trânsito, certo? E a polícia, enquanto órgão do poder público, pode fiscalizar o trânsito. Ela pode exercer a sua função de fiscalização de trânsito. Isso tudo está ligado ao direito administrativo, tá? Agora ali o direito penal tem como objetivo principal a regulamentação e controle do poder punitivo do Estado por meio de conjuntos normativos criados pelo poder legislativo. O direito penal
disciplina a aplicação de penas em respostas às condutas consideradas criminosas, delituosas ou infracionais. Quando nós estamos falando de direito penal, nós estamos falando ali aqueles crimes que são cometidos, que as pessoas vão responder de forma pelo direito penal. Qual que é um exemplo de crime que a pessoa vai responder através do direito penal? Crimes cometidos contra a vida, contra o patrimônio, furto, roubo. Então, uma pessoa que mata alguém, ela faz um crime contra a vida. Então, ela vai responder através das regras, leis criadas pelo direito penal. Aí, o direito tributário é um ramo do direito público que tem como propósito regular como ocorre a cobrança de tributos pelo Estado de pessoas naturais e jurídicas. Ali no direito tributário, nós vamos ter como exemplos os impostos que são cobrados. Mas como esses impostos são cobrados? Existem regras, normas que regulamentam isso, e o Estado, que são os nossos governantes, os nossos representantes, que criam, aprovam esses impostos, tributos que nós pagamos. Exemplos mais básicos que existem de impostos no nosso país é IPVA, imposto de carro, IPTU, imposto de casa, mas aí existe o imposto sobre a mercadoria que nós compramos no mercado. Tudo que nós compramos, usamos, existem impostos, né? E esses impostos, eles são criados pelos governantes através do direito tributário, pelas regras que estão estabelecidas dentro do direito tributário, tá bom, pessoal? E agora ali o direito do trabalho é composto por um conjunto de normas e princípios que regem as relações entre empregadores e trabalhadores, bem como suas interações com o Estado. Então, assim, ali no direito do trabalho, nós falamos um pouquinho sobre a regulamentação dos nossos direitos trabalhistas. Vocês já estudaram, acho que lá em Recursos Humanos, bastante sobre os direitos do trabalho, certo? Então, no direito público do trabalho, nossos governantes, nossos representantes, que criam nossas leis, as nossas regras do direito de trabalho, que estabelecem, por exemplo, o valor de um salário mínimo, um valor sobre jornada de trabalho, direito de PIS, de FGTS, tudo isso que nossos representantes legais, através do direito do trabalho, criam essas nossas regras que fazem parte desse direito. Porque lembra que tudo que diz respeito a direito são o quê? Regras, princípios, normas que estabelecem o que pode não ser feito. Então, dentro do direito do trabalho, eles criam essas regras sobre o quê? O exemplo, o salário mínimo vigente nacional. Existe um salário mínimo, ninguém pode receber abaixo daquele valor que eles estipularam. Então, isso está ligado dentro do direito do trabalho. Aí agora, o direito ambiental é um ramo jurídico constituído por conjunto de leis, normas e princípios que visam garantir a proteção do meio ambiente como um todo, a preservação das espécies e a qualidade da vida. Então, quando a gente fala de direito ambiental, vamos dar um exemplo, por exemplo, qualquer empresa que vai abrir, vocês principalmente enquanto futuros técnicos em administração, talvez venham aí até abrir a empresa de vocês no futuro, ela precisa ter uma licença ambiental para funcionar. Às vezes tem muitas fábricas que estão, antes de abrir, de funcionar, elas precisam dessa licença para saber se podem se instalar num determinado local. E isso não é só fábricas, empresas grandes, qualquer empresa pequena, dependendo da atuação, precisa ter uma licença ambiental. Vamos dar um exemplo bem simples, uma pastelaria, por exemplo, ela tem que ter uma destinação correta daquele óleo que ela utiliza para fritar ali os pastéis, os salgados que ela vende. Tudo isso está ligado ao quê? Ao nosso direito ambiental. Agora, vamos falar um pouquinho do direito internacional público. É o conjunto de normas que regula as relações exteriores entre os atores que compõem a atual sociedade internacional. Quando nós falamos de direito internacional, são regras e princípios que juntam outros países juntos com o mesmo objetivo em comum. Eu até coloquei aqui, pesquisei um exemplo para vocês, é o Acordo de Paris, que fala sobre o clima, né? O que eles têm nesse acordo? O mesmo objetivo em comum, o quê? De reduzir a emissão de gases poluentes. Então, esse acordo está dentro do direito público internacional, que é mais de um país com o mesmo objetivo
mesmo foco, para uma mesma coisa. Então é isso, agora falei um pouquinho do direito internacional. É bastante informação, né? A professora fez aqui um breve resumo para vocês de cada um dos ramos do direito. E vocês vão, no trabalho de vocês, vocês vão trazer de forma mais especificada. Mas vocês conseguiram entender um pouco o que cada um significa, o que cada um está ligado? Sim? Ótimo. Cada um desses ramos desempenha um papel crucial na organização da sociedade, na promoção, na proteção dos direitos do cidadão e na regulação das ações do Estado. Então, esses ramos do direito, eles têm um papel essencial para promover o quê? Uma relação boa entre o Estado e os cidadãos, a preocupação com o meio ambiente, ali o direito penal. Pensa só, se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, matasse as pessoas e não tivesse nenhuma punição por isso. Esses ramos do direito são criados para estabelecer uma boa relação entre o Estado e a sociedade. Então, existem ali, nós falamos do direito criminal, direito penal, que fala ali sobre as pessoas que cometem crimes, tanto contra a vida, contra o patrimônio, que vão responder por isso. Porque já pensou se as pessoas pudessem sair por aí quebrando tudo, invadindo casas e não respondessem por isso? Pudessem matar as pessoas e não tivessem nenhuma responsabilidade por isso? Como que seria? Hoje, com todas essas regras, com todas essas leis que existem, as punições, mesmo assim nós ainda vemos muitos casos acontecendo, imagina se não existisse. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o breve resumo sobre o direito público. Aí a professora vai passar para o próximo material para a gente poder conversar um pouquinho mais. O ideal, assim, seria que eu gostaria de ouvir também um pouquinho de vocês, ouvir talvez exemplos, situações que vocês já vivenciaram sobre esses ramos do direito, mas como não tem o áudio agora de vocês, a gente vai tentando dar sequência como pode, tá bom? Vamos passar aqui para o conteúdo da próxima aula. Que ela ainda vem trazer alguns exemplos de situações em que o direito público se aplica dentro da administração, tá? Vamos lá, aqui retomando, né, os ramos do direito constitucional, administrativo, direito penal, direito tributário, direito do trabalho, ambiental e direito internacional público. Agora vamos observar, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nessas imagens que aparecem ali no nosso slide. Como que a má administração ela pode resultar como que a má administração pública pode resultar nas situações como as imagens ao lado? Vamos parar para pensar, ali nós temos um monte de residências, eu acho que é palafita, né? Perto de um córrego onde o esgoto corre a céu aberto ali. Na imagem abaixo nós temos o quê? Uma rua toda esburacada. Na cidade de vocês tem alguma rua esburacada? Sempre tem alguma, né? Então, assim, o que acontece? Os governantes, eles são responsáveis de cuidar dessa parte. Então, aqui nós temos exemplos de o que acontece quando acontece a má administração pública dentro do país. Acontece isso. Pessoas vivendo em situação insalubre, ruas esburacadas, não é verdade? Então, vamos pensar, assim como uma empresa privada mal administrada, há sério risco de fornecer serviços ou produtos de má qualidade aos seus clientes, ou até mesmo falir, a má administração pública acarreta em consequências graves para a população. Então, se as pessoas, né, os nossos governantes, o governo que está lá nos representando, não assumir de forma correta a administração pública, o que vai acontecer? Nós, como cidadãos, vamos pagar por isso. Aqui na imagem do nosso slide apresenta um exemplo bem claro de como isso pode acontecer. Mas não é só nisso, né? Nós podemos colocar exemplo como a saúde, filas às vezes para cirurgias, para consultas, até a própria fome no país que pode acontecer. A gente sabe que ainda existem pessoas em situação bem vulnerável dentro do nosso país. E tudo isso ocorre por quê? Porque talvez a nossa administração não esteja correta, não é verdade? Falta algum detalhe ali para ajustar, para que tudo entre no eixo e não aconteça esse tipo de coisa.
Professor, vocês estão ouvindo o meu áudio ou não? Vocês, só a minha explicação, vocês estão conseguindo entender certinho o que a professora tá ouvindo? Tá falando para vocês? Eu só não tenho retorno de áudio, então eu vou falando e tentando exemplificar para vocês. Conforme a gente conseguir, vamos desenvolvendo a nossa aula, tá, pessoal? Então vamos lá. A seguir, veremos algumas situações, alguns exemplos que caracterizam a administração pública. A administração pública, sob aspecto subjetivo, é o conjunto de agentes, órgãos e entidades instituídos para a consecução de objetivos do governo. Sob aspecto de objetivo, a administração abrange o conjunto de funções necessárias para a realização de serviços públicos que visam atender os interesses coletivos. Então, é a administração pública que visa atender aos nossos interesses coletivos. Ali a nossa escola hoje, por exemplo, ela é da administração pública, não é verdade? É o governo quem cuida da nossa escola, ela é uma entidade pública que administra a educação no nosso estado e ela visa o quê? Atender o interesse público, os interesses coletivos, que é o interesse de educação para vocês alunos. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividido em administração direta e indireta. Vocês já ouviram falar em licitação alguma vez? Sim? Não? Toda vez que uma empresa pública vai comprar, pode ser até mesmo uma caneta, vamos pensar numa caneta, ou construir qualquer coisa, uma escola nova, precisa existir um processo de licitação. O que é um processo de licitação? É um processo pelo qual o governo busca o quê? O melhor fornecedor com o menor custo. Por quê? Porque ele precisa empregar o dinheiro público da melhor forma possível. Então, por isso que até para comprar uma caneta dentro das empresas públicas, precisa existir um processo de licitação. O que eles fazem ali? No mínimo, precisa de 3 orçamentos. Para quê? Para comparar preço. Porque existem vários fornecedores de caneta, mas tem um fornecedor que vai vender caneta mais barato, outro mais caro e outro no preço intermediário. Mas é o mesmo produto. Então, o governo, a administração pública, de forma responsável, precisa comprar esse produto, o bom produto, no melhor preço que existe no mercado. Por isso que eles fazem o processo de licitação. Vão construir uma escola. Também não é que a pessoa que trabalha lá no setor de compra, de licitação, vai escolher qualquer empresa, qualquer construtora, qualquer loja de material e vai comprar, vai fazer a escola. Não, precisa existir um processo de licitação com edital estabelecendo todas as normas, o valor que a empresa, que o governo pretende pagar para fazer essa escola, e aí empresas privadas vão lá e se candidatam para assumir essa licitação e assumir essa obra. E a empresa que apresentar o melhor preço, né? O melhor preço é o que vai levar essa licitação. Então, ali, licitações públicas, o direito administrativo regula o processo da licitação, no qual os órgãos estatais adquirem bens ou serviços. É o que a professora falou. Dei o exemplo mais simples, que é uma caneta, que precisa de uma licitação para ser comprada, até mesmo a construção de uma escola, de estradas, de pontes, tudo isso precisa de licitação para acontecer. Concurso público. O direito administrativo também se aplica nas organizações de concurso público para contratar funcionários do Estado. Ele estabelece as regras para a seleção de candidatos, garantindo a imparcialidade e a competência na administração pública. Então, assim, todos os cargos públicos para você assumir, não é que uma pessoa vai lá e te coloca, você manda um currículo, pronto, você entra. Existe o quê? Um processo seletivo, um concurso público, onde todas as pessoas que se enquadram para aquela vaga têm a oportunidade de participar desse concurso e aqueles que melhor se destacarem vão conseguir assumir a vaga. Quem aqui já pensa, vocês pensam em fazer concurso público no futuro? Alguém tem essa vontade ou ninguém pensa ainda? Como que é seu nome? Responde para mim, professora, o nome dela, por favor, no privado, aqui na mensagem. Professor Eduardo. Como que é o nome da aluna que está com o estojinho rosa? Pode dar sequência na aula, professora. Eu tirei foto dessa tela aí.
Então, a Gabriela, eu tenho uma irmã também que chama Gabriela. A Gabriela, ela quer ser, de repente, no futuro, talvez, ela quer fazer um concurso. Então, para ela assumir esse concurso, ela vai estar dentro do direito administrativo, realizando lá a prova, ela vai estudar, vai se preparar e, quem sabe, futuramente aí venha se tornar uma funcionária pública. Tudo isso está onde? Dentro do nosso direito público, no ramo do direito administrativo, tá, pessoal? Então, assim, eu expliquei para vocês já, então, certinho sobre o que é o direito público, alguns dos ramos. Aí, depois, no trabalho, vocês vão trazer de forma mais especificada para nós, né? E agora a professora vai ter que dar a sequência, porque são 2 aulas que nós temos. Então, nós já aprendemos sobre direito público, ramos do direito público, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o direito privado. Mas antes de eu entrar no direito privado, eu vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma descansadinha na cabeça, porque a professora fica só falando, e acaba cansando um pouquinho. Então, 2 minutinhos para quem quiser ir no banheiro, rapidinho. Dá uma espreguiçadinha na cadeira, que aí a gente vai passar para a próxima parte. Então, vamos lá. Agora, nós estávamos falando sobre o direito público, agora nós vamos entrar um pouquinho no direito privado, definições e características do direito privado, tá? Vamos aprender o que é o direito privado, definições e características. O direito privado é uma das principais áreas do sistema jurídico, juntamente com o direito público. Então, do mesmo jeito que o direito público ele é importante, o direito privado também. Ele é muito importante para toda a sociedade. Ele lida com relações entre indivíduos, empresas e organizações privadas, regulamentando questões que não envolvem diretamente o Estado. Então, vamos lá. O direito privado, se vocês até quiserem fazer essa anotação no caderno do que é o direito privado, é a área do direito que trata relações jurídicas entre partes privadas, sejam elas indivíduos ou entidades privadas. Podem anotar que a professora vai explicar para vocês a definição certa. O que é o direito privado? O que são essas relações jurídicas que a professora está falando ali? Então, vamos lá. Posso continuar? Então, tá bom. Gabi. Vou chamar você de Gabi igual a minha irmã. Pode ser? Todo mundo te chama de Gabi? Então, tá bom. Depois me passa o nome das tuas amigas aí, tá? Então, assim, aqui dentro do direito privado ele fala o que é? Trata de relações jurídicas entre partes envolvidas. Mas o que é essa relação jurídica entre as partes? É quando uma parte ela tem o direito de exigir alguma coisa e a outra parte tem o dever de cumprir. Vamos colocar aí, por exemplo, um contrato de compra e venda. Dentro dessa relação jurídica existem elementos. O primeiro elemento é o sujeito. Vamos colocar que eu estou vendendo um terreno para o professor Eduardo, por exemplo. Eu sou o sujeito passivo dentro dessa relação. Eu sou a pessoa que tenho que entregar o bem que está sendo vendido. E o professor Eduardo, ele é o sujeito ativo, porque ele tem que pagar o bem para mim. Aí os outros elementos dentro dessa nossa relação jurídica, primeiro vem o sujeito, que eu expliquei para vocês, passivo e o ativo. O passivo é a professora que está vendendo o terreno e o ativo é o professor Eduardo que tem que pagar o terreno. E qual que é o objeto dessa relação jurídica? O objeto é o bem que nós estamos negociando. Então, no caso, o terreno. E, por último, o vínculo, que é o acordo das vontades que cria direitos e obrigações para as duas partes. Então, eu e o professor Eduardo, nós vamos entrar num acordo, eu vou vender o terreno para ele e ele tem que me pagar o valor que eu estabeleci, que eu estou pedindo. Então, nós chegamos num valor certo, eu vou entregar o terreno, ele vai me passar o dinheiro ou outra forma de negociação, de repente eu pego outra coisa junto ali no meio. Então, isso é uma relação jurídica entre partes privadas, entre eu e o professor Eduardo, por exemplo. Essas relações são caracterizadas por sua natureza particular, ou seja, não envolvem o Estado diretamente. O direito privado estabelece regras e normas que regulamentam e governam essas relações. Agora, lembra que nós falamos um pouquinho sobre os ramos lá do direito público. Agora nós vamos entrar um pouquinho ali no direito privado, o que é cada um deles.
Vamos conhecer. Primeiro de tudo, ele tem natureza particular. O direito privado se concentra em questões de interesse privado, interesse particular, e em relações entre particulares. Ele não envolve diretamente o Estado, exceto para garantir a aplicação de leis e resolução de disputas. Vamos dizer ali, por exemplo, a natureza é particular. Eu e o professor Eduardo na negociação de terreno. Mas, por exemplo, se eu fiz uma negociação com o professor Eduardo, que ele deveria me pagar esse terreno, ele me daria uma entrada e de repente teria que pagar um outro valor daqui uns 3 meses, dentro de um prazo estipulado. Se o professor Eduardo não vir a me pagar, primeiramente eu vou tentar negociar com ele. Se ele mesmo assim não pagar, eu vou ter que buscar o quê? Vou ter que garantir alguma aplicação de lei para poder receber esse valor do professor. E essas leis, quem que aplica é o Estado. Então, o Estado, nessa forma, quando existem problemas ali na relação particular, nós usamos o quê? As leis criadas pelo Estado para intervir e poder resolver o problema. Autonomia de vontade, o direito privado geralmente valoriza a autonomia da vontade das partes envolvidas. Isso significa que as partes têm a liberdade de negociar e celebrar contratos desde que estejam em conformidade com a lei. Então, eu estou vendendo o meu terreno, nós vamos fazer o contrato lá de compra e venda. Nós temos a autonomia de escolher, eu tenho a autonomia de escolher o valor que eu quero no meu terreno, e a pessoa que vai comprar, pode ser o professor Eduardo ou outra pessoa, ela tem escolha de querer comprar ou não, né? Nós vamos celebrar o contrato a partir do momento que nós chegamos num acordo. Contratos privados, grande parte das relações no direito privado envolve contratos. Esses contratos podem abranger uma ampla variedade de acordos, desde contrato de compra e venda até acordos de locação, parcerias comerciais. Então ali eu tinha dado o exemplo do contrato de compra e venda do terreno, mas a gente pode usar também como exemplo um contrato de locação, tudo isso são contratos privados. A Gabi tem uma casa para alugar, ela vai fazer quem sabe futuramente, né? Ela vai ter uma casa, vai colocar para alugar, e o que ela vai fazer? Um contrato de locação. E esse contrato, ele é o quê? Privado, ele não é um contrato feito pelo governo, é um contrato entre ela e o locatário dela. Proteção dos interesses individuais. O direito privado visa proteger os interesses e direitos individuais das partes envolvidas. Isso inclui proteção de propriedade, direitos contratuais e direitos à privacidade. Então, ali dentro, por que a gente faz um contrato? Para proteger os interesses de cada um. Quando a Gabi alugar a casa dela, ela vai colocar, por exemplo, lá R$2.000. Isso vai estar estipulado em uma das cláusulas do contrato. Então, isso protege ela de receber o valor de R$2.000 e também o inquilino, porque ela não pode chegar lá naquele inquilino dentro daquele prazo estabelecido, por exemplo, de 12 meses e falar, não, agora eu quero R$3.000 de aluguel. Então, esse contrato, ele nos protege, ele protege os nossos interesses individuais. A Gabriela, que quer receber aquele valor lá por mês, e o inquilino, de que ela não vai cobrar coisas excessivas que não estão naquele contrato. Então, cada um tem exigências para cumprir lá dentro, todos têm obrigações e direitos dentro do contrato. A Gabi vai fornecer a casa dela, o inquilino vai pagar o aluguel. Resolução de disputas privadas. Quando surgem disputas no direito privado, as partes geralmente recorrem ao mecanismo de resolução de disputas privadas, como negociação, mediação ou arbitragem, antes de recorrer aos tribunais. O locatário lá da Gabi não está pagando o aluguel. Antes dela ir para a justiça, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro tentar negociar, ela vai tentar uma mediação diretamente com ele. Se ela vê que não resolver, o que ela tem que fazer é partir ali para uma disputa, né? Ela vai ter que entrar, às vezes pedir uma ordem de despejo ou tentar cobrar judicialmente esse valor que o inquilino está devendo para ela. E agora sim, vocês conseguiram entender um pouquinho o que é o direito privado, do que ele trata? Aí tem uma perguntinha para vocês responderem, podem responder em dupla. O que vocês acham que é a importância do direito privado? Vamos lá, vocês podem responder em duplas, a prof vai dar 5 minutinhos para vocês pensarem e responder, tá bom? Tá? Pensar um pouquinho, lembra que direito é sempre aquele conjunto de regras, normas, o que pode ou não ser feito,
E o direito privado, ele fala dos interesses privados entre pessoas particulares. Nós demos ali vários exemplos falando do contrato de compra e venda, que ele protege os interesses individuais, que nós temos a escolha de colocar o que vamos colocar ali no nosso contrato. Pensem um pouquinho por que vocês acham que é importante o direito, para que servem essas regras dentro do direito privado, por que é importante para garantir ali que seja cumprido o que a gente estabeleceu. Muito bem, quem que respondeu para mim? A Gabi? Muito bem, Gabi, agora eu quero ouvir, cadê os outros amigos da Gabi aí? Vamos ver. É muito bem o que a Gabi colocou, falando ali da importância de... Eu acho que o direito privado é importante para que, quando eu vender um imóvel, a pessoa me pague certo. Para que eu não seja prejudicada. Exatamente, a gente falou ali no contrato que ele é celebrado entre duas partes na relação jurídica, onde há o sujeito passivo, o sujeito ativo. No caso ali, Gabi, se você vender o seu imóvel, a sua casa, você vai ser o sujeito passivo e o comprador do sujeito ativo. O objeto da relação jurídica de vocês vai ser a casa que você está negociando e o vínculo ali, o acordo das vontades. Você vai colocar um valor no imóvel que você está vendendo e o seu comprador tem que te pagar aquele valor, né? Ali vocês estabelecem a relação jurídica e esse contrato, ele protege ambas as partes, protege você e também o seu comprador. Porque se você colocou lá no valor do contrato que você vai vender a tua casa a 200 mil, por exemplo, é aquele valor que ele tem que te pagar. Mais alguém pensou em alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos lá. A professora vai falar então agora um pouquinho sobre os ramos do direito privado. Nós já aprendemos sobre os ramos do direito público e agora nós vamos falar sobre os ramos do direito privado. Deixa eu abrir ali para vocês. A nossa aula vai até 9h10? É isso? Ótimo. Então, tem 15 minutinhos para a gente discutir e falar um pouquinho sobre direito. Pode voltar meu slide, Rodrigo, por favor. Obrigada. Ah, meu Deus. Então, ali, lembra que dentro do ramo do direito público, a gente tem o direito constitucional, direito administrativo, direito penal, tributário, do trabalho, ambiental e internacional público. E dentro do direito privado, nós temos os ramos do direito imobiliário, direito civil, direito comercial e empresarial, direito do consumidor, direito da propriedade intelectual e direito do trabalho. Então, assim, consolidando um pouco, o que é o direito civil? É o ramo do direito que lida com as relações jurídicas, como os direitos e obrigações das pessoas físicas e jurídicas dentro da esfera civil. Então, ali, essa relação, a relação jurídica, nós já aprendemos o que é, né? Uma relação entre partes privadas, que existe o sujeito ativo, o sujeito passivo, um elemento e o vínculo. Vou dar um exemplo de direito civil. Uma relação jurídica entre direito civil. O pai lá que é divorciado da mãe, ele tem que pagar a pensão para o filho, não tem? Então, ali dentro dessa relação, o filho, ele é o sujeito passivo, ele precisa receber o dinheiro, o pai é o sujeito ativo, que tem que pagar. Qual que é o elemento principal ali nessa relação? É a alimentação do filho. O pai precisa pagar essa pensão para a alimentação do filho. E o vínculo é o acordo ali. Na verdade, não é a criança que vai fazer com o pai, é a mãe, né? A mãe vai ver, vão chegar ali num acordo para chegar no valor dessa pensão. Esse é um exemplo de direito civil, que é o direito de família, né? Proteção dos filhos. Falando ainda dentro do direito civil, a gente pode falar sobre responsabilidade civil. Por exemplo, se você bateu de carro num poste público, você vai ser responsabilizado civilmente por isso. Você vai ter que ir lá pagar. Você causou um dano material a um bem que é para toda a população, então você que bateu nesse poste, você vai ter que ir lá arcar com as consequências desse acidente. Você fez errado,
E tomara que você não esteja, que quem bateu não esteja embriagado, porque daí ele vai responder até criminalmente por isso. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre o direito comercial, é o ramo do direito que regulamenta a atividade econômica e as relações jurídicas entre as empresas, empresários e consumidor. Esse aí, quando a gente fala de direito comercial, nós podemos dar exemplo, compras que nós fazemos diretamente nas lojas comerciais. Agora, de momento, só estou com o nome da Gabi aqui para a gente dar de exemplo, mas vamos pensar que o professor Eduardo foi lá na loja e comprou um notebook e ele deu problema. Então, eles têm um contrato comercial quando ele faz a compra desse produto. E se esse produto der problema, dentro desse contrato, provavelmente tem alguma cláusula que diz sobre manutenção, sobre a manutenção, sobre o conserto desse notebook ou até a troca, né? Isso tudo está estabelecido dentro do direito comercial. E direito do consumidor? Alguém já ouviu falar do direito do consumidor? A maioria das lojas que a gente entra tem um livrinho lá falando, porque até é obrigação da loja ter aquele livrinho, aquele manual, que é o direito do consumidor. É o ramo do direito cujo objeto principal é proteger os nossos direitos como consumidores em relação ao consumo, não é verdade? Então, tudo que a gente compra dentro de uma loja tem garantia, não tem? Isso está estabelecido dentro do Código de Defesa do Consumidor. Se você comprar alguma coisa lá, existem coisas que têm garantia de 1 ano, outras coisas garantia de um mês, de 3 meses. Então, de acordo com o que tiver descrito lá dentro do Código do Consumidor, que entra dentro do direito do consumidor, a empresa tem que nos atender. Então, se nós compramos um produto que tem uma falha, um defeito, de acordo com o tempo de garantia, a empresa precisa nos cumprir aquela garantia. Ou trocar o produto, ou levar para o conserto, né? Tudo isso estabelecido dentro do direito do consumidor. Direito de propriedade intelectual é a área do direito que busca proteger, por meio de legislação e de amparo fornecido pela segurança jurídica, toda a propriedade material e imaterial formada pela capacidade inventiva e criativa do ser humano. Então, quando, por exemplo, um de vocês, de repente, aí vai ser, quem sabe, vai criar um livro, alguma obra, alguma coisa assim, de repente até uma pintura, vocês têm o direito de propriedade intelectual. Você vai publicar um livro, ele é seu. Ninguém pode ir lá pegar aquele seu livro, aquela sua obra e simplesmente colocar o nome, porque existe uma lei que te protege. Você é o criador da obra, você que tem o direito autoral sobre ele. Aí, pessoal, depende muito do produto. Todo produto é vendido, tem garantia. Depende. Por exemplo, um calçado que a gente compra numa loja, ele tem garantia de 3 meses. Mas normalmente sim. Pelo menos 30 dias ali de garantia tem. Você não pode comprar uma coisa e ela já estragar no dia seguinte. Mas a gente, mais futuramente, dentro da nossa disciplina Noções de Direito, a gente tem uma parte que fala especificamente, uma aula que fala só sobre direito do consumidor, daí lá atrás é específico. Mas vou dar exemplo, uma máquina de lavar normalmente, eletrodomésticos normalmente eles têm garantia de 1 ano. Aí as empresas às vezes oferecem para você pagar aquela garantia estendida de 2 anos, aí você paga um valor a mais, se ela der defeito, em 2 anos eles trocam ou fazem um reparo para você. Calçados, eu sei que tem garantia de 3 meses, aí depende do que você está comprando, mas normalmente tudo tem uma garantia sim, mas a gente vai verificar certinho. Esses itens a gente pode encontrar certo lá no Código de Defesa do Consumidor, qual que é o prazo de garantia de cada item, tá? Claro, vamos colocar aí, por exemplo, um alimento perecível. Isso aí você compra lá no mercado, ele vem com a data de validade estabelecida. Vamos ver ali um pão, ele tem validade de 5 dias. Essa é a garantia dele, vamos dizer assim, né? Não é nada, é uma garantia, é um prazo mais curto de validade. Então, são vários detalhes dentro do direito do consumidor, que são vários detalhes para cada produto diferente. Mas o que eu preciso que vocês entendam hoje é que o direito do consumidor ele faz parte do ramo privado e que ele tem
com o objetivo proteger os nossos interesses como consumidores. Aí cada produto, cada item ou serviço que a gente vai comprar tem um prazo de garantia estabelecido lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Se vocês têm alguma dúvida de algum produto específico, podem me falar que daí a professora vai pesquisar para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida de algum produto? Não? Agora não? Sobre a propriedade particular, vocês entenderam que quando vocês criam um livro, uma pintura, alguma coisa, vocês têm o direito de propriedade, é de vocês. Nenhuma outra pessoa pode ir lá e colocar o nome. Simplesmente colocar o nome e falar, é meu também. Existe uma lei que protege essa criação intelectual de cada um. Então, por isso que muita gente faz a patente de certas descobertas intelectuais, não é verdade? Para proteger, ter esse direito de proteção intelectual. Direito do trabalho, também chamado direito trabalhista, é um ramo do direito privado que é responsável por regulamentar a relação jurídica entre trabalhadores e empregadores, baseado nos princípios das leis trabalhistas. Lembra que o direito do trabalho ele também entra lá no ramo do direito público? Por quê? Porque o Estado é quem cria essas leis trabalhistas. E o direito do trabalho dentro do ramo privado é o quê? É a nossa relação entre o empregador e o empregado. Nós temos uma relação jurídica, sujeito, elemento e vínculo, né? Onde o quê? Nós temos que ser baseados nos princípios da lei trabalhista. Nós vamos ter um contrato de trabalho lá com o nosso empregador, aonde esse contrato ele tem que ser feito, estabelecido de acordo com a legislação, de acordo com os princípios e leis trabalhistas. O meu empregador ele não pode me pagar um salário abaixo do que a lei do trabalho fala que pode pagar. Ele não pode exigir que eu faça uma jornada acima do que a lei do trabalho diz para fazer. Então, o nosso contrato, ele está pré-estabelecido, ele é um contrato de natureza privada, mas ele está baseado nos princípios das leis trabalhistas, tá? Direito imobiliário é um ramo do direito que lida com as relações jurídicas que envolvam posse, compra, venda, doação, sucessão, troca, propriedade de bens, inclusive incorporação imobiliária. Então, ali o direito imobiliário é o que fala ali do direito de venda, de compra, de doação, de sucessão de imóveis, né? Nós demos ali o exemplo de compra e venda do terreno, exemplo de locação do imóvel que a Gabi vai comprar futuramente, né? Não é verdade? E assim encerramos os ramos do direito privado. O direito privado desempenha um papel essencial na organização das relações entre particulares e entidades privadas. A compreensão dos seus ramos é fundamental para que qualquer pessoa que deseje participar ativamente da vida econômica e social. Então, eu acho que ali ficou bem claro para nós qual que é a principal importância do direito privado, assim como o direito público, é de proteger o interesse das partes envolvidas, né? Então, por isso que tudo é celebrado dentro de contratos de acordo com o que está previsto em lei. Vocês lembram lá na primeira aula, a professora falou bastante sobre o direito, que era tudo que a gente poderia fazer, tudo que está previsto na lei, tudo que não está proibido em lei. Então, dentro dos ramos do direito privado, direito público, é a mesma coisa. Para a gente celebrar, fazer os contratos, tomar as decisões, precisa estar de acordo com o que está previsto nas nossas leis, nas nossas normas criadas pelo Estado, né, que são os nossos governantes. Pessoal, nossa aula está acabando hoje, né? É 9h10, falta 4 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Quer intervalo já, né? Pessoal, vocês conseguiram entender? É muito conteúdo, eu sei, a professora tem que ficar falando, tem que ler algumas coisas, aí eu tento trazer os exemplos práticos para a gente poder trazer um pouco para a realidade, para ficar um pouquinho mais claro. Às vezes são palavras um pouco mais difíceis, por isso que eu tentei explicar bem para vocês o que é a relação jurídica entre as partes. Vocês conseguiram entender? Sim? Então tá bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Nós fechamos então aqui a nossa parte sobre direito público e privado. Não se esqueçam que vocês têm o trabalhinho para entregar para a professora, tá? O prazo vai ser até o dia 19. Não se esqueçam de fechar, vocês podem pesquisar em grupo, mas depois na hora de postar lá no Classroom tem que ser individual, tá?
Então foi isso, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. Que seja abençoado para todos vocês, para o professor Eduardo também. Obrigada aí pela parceria. E até semana que vem, tá bom? Tchau, gente!